então pensar com vocês sobre o tema Gimel e as lições do camelo. Gimel então é a terceira letra do alfabeto hebraico, e no Salmo 119, verso 18, a Bíblia nos diz assim: abre tu os meus olhos para que vejam as maravilhas da tua lei. Que Deus nos abençoe. Irmãos, os hebreus, eles utilizavam as letras do alfabeto hebraico para representar sons, números e os mais variados significados na sua história. Então o alfabeto hebraico não é um alfabeto comum, como o nosso, da língua portuguesa. O alfabeto hebraico, ele é rico em lições, especialmente para o povo de Deus. O hebraico traz interpretações teológicas e grandes lições para a vida diária do povo de Deus. Observem os ensinos contidos na letra Gimel, que é a terceira letra do Evangelho hebraico, e nós vamos dar uma analisada nela hoje. Esta letra é representada por um camelo ou por um homem andando. Eu gostaria de ter até a imagem aqui, mas eu não tenho. Mas essa letra ela é representada por um camelo ou por um homem andando. Isso tem uma razão. A letra Gimel vem da raiz da palavra gamal, que significa beneficiar, recompensar, se doar e se entregar. Nesse contexto do significado da palavra, Gimel simboliza um homem rico indo atrás de um homem pobre para dar uma oferta a fim de que lhe mude a vida. Ou seja, a letra representa um homem caminhando. E na cultura hebraica, Gimel significa um homem rico que ele vai atrás de um homem pobre para abençoar a vida desse homem. Na cultura hebraica, não é o rico que espera o pobre ir até ele, mas é o rico que vai em direção do pobre. E ele entende que aquilo que ele recebeu de Deus é para ele compartilhar com aqueles aos quais não tem. Então a letra Gimel representa um homem rico indo atrás de um pobre a fim de abençoá-lo. O valor numérico dessa letra tem o sentido de estabilidade. Na cultura hebraica é como um banco de 3 pernas. Uma cadeira de 2 pernas ela não fica em pé. Um banquinho de 2 pernas não fica em pé. Mas um banquinho de 3 pernas tem estabilidade. Da raiz da palavra Gimel, nós vamos ver que esse número 3, ele tem uma importância, principalmente para o povo judeu, assim como tem uma importância para nós. O número 3 fala, claro, da Santíssima Trindade, mas também fala dos 3 patriarcas para o povo judeu, que é Abraão, Isaac e Jacó. Fala também das 3 divisões da Taná, que é a lei, os salmos e os profetas. E para nós o sentido maior está naquilo que a Bíblia nos apresenta, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da raiz dessa palavra vem outras palavras que são muito importantes e muito significativas para nós como igreja. Da palavra Gimel vem a palavra Gadol, da qual nós conhecemos como sacerdote, ou Gadol Cohen, o grande sacerdote, né? Nós vamos ver que no sentido dessa letra, Jesus Cristo ele é apresentado como o nosso sumo sacerdote, aquele que fez um sacrifício por nós. Nós temos uma outra palavra, a palavra Gibor, que significa maravilhoso. Maravilhoso diz respeito ao nome do Senhor Jesus Cristo, que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Também na letra Gimel vem uma outra palavra muito interessante para nós e muito importante para a nossa vida como crentes, que é a palavra Goel. Goel tem o sentido de redentor. Cristo foi aquele que nos redimiu, que trouxe a Geulah, que é a redenção para a vida de todos nós. Mas as grandes lições dessa letra está de fato na palavra camelo. Na Bíblia não existem acasos.
Não existe acaso no céu, não existe acaso na pessoa de Deus, não existe sorte. O que existe é a determinação de um Deus que não só constrói, mas conduz a história nas suas próprias mãos, e Ele age de forma livre, da maneira como Ele quer. Deus não consulta ninguém, Deus não espera o conselho de ninguém. Deus é Senhor, Ele cria, Ele determina e Ele dirige todas as coisas. Então na Bíblia não existem acasos. Portanto, precisamos descobrir quais as lições que o camelo traz para nós na vida cristã. Assim como o camelo traz lições para o povo judeu, também traz lições para a vida de nós, todos nós. Todos nós então deveríamos entender, aprender isso, para poder seguir essas lições. E lições que podem ser praticadas no nosso dia a dia, são coisas simples. Então, em primeiro lugar, o camelo, ele é o carregador de fardos e ao mesmo tempo ele é o condutor de provisões. Preste atenção, isso tem tudo a ver conosco. O camelo, ele é o carregador de fardos. Paulo disse que nós devemos, como crentes, carregar as cargas uns dos outros, ajudar a carregar os fardos uns dos outros. Isso exige da igreja uma vida participativa, uma vida integrada, uma vida em comunhão, onde eu sei das dificuldades dos irmãos e os irmãos conhecem as minhas dificuldades, e juntos venhamos a compartilhar no sentido de levar as cargas uns dos outros, tornar o seu problema um problema mais ameno, tornar a sua dificuldade uma dificuldade não tão pesada assim. Ao mesmo tempo que nós devemos ajudar a levar as cargas uns dos outros, olhando para o camelo é aquele que conduz as provisões. Ou seja, o crente, ele deve ser alguém cheio da palavra de Deus, o crente deve ser alguém cheio de Deus, o crente deve ser alguém cheio do Espírito Santo, a fim de que ele leve a palavra do Senhor, a fim de que ele leve uma palavra de conforto, a fim de que ele leve a palavra da graça para aquele que está necessitado, para aquele que está em dor. Então, o crente deve carregar os fardos uns dos outros e também trazer provisões espirituais. O crente deve ter sempre uma palavra vinda de Deus para aliviar o coração cansado. Ele deve ter sempre nos seus lábios a água da palavra para aliviar um coração sedento. Então, em primeiro lugar, o crente deve seguir esse exemplo do camelo. O camelo, ele é um carregador de cargas, ao mesmo tempo que ele conduz suprimentos. Em segundo lugar, se você olhar para o camelo tem pernas longas. As pernas do camelo, elas são compridas para que o seu corpo fique longe do solo. Deus fez assim para que o camelo não sofra com o clima do deserto por onde ele caminha. O deserto, todos nós sabemos que durante o dia nós temos uma temperatura muito parecida com a nossa aqui de Manaus, né? Mas nós vivemos numa sensação desértica. Tem muita gente frustrada aí esperando frente fria. Esfriou um pouquinho, mas não espere chegar frente fria em Manaus. Isso não nos pertence, tá? Então, durante o dia o deserto vai acima de 50 graus. Durante a noite, em determinadas situações, chega próximo ou abaixo de zero. Agora, qual a lição para nós? Irmãos, nós devemos viver nesse mundo como se tivéssemos pernas longas. As pernas do camelo protegem os órgãos vitais, como o coração, como o pulmão. Mantém esses órgãos distantes da ação do clima e do terreno por onde eles passam. Da mesma forma, nós deveríamos ter esse tipo de senso na nossa mente para que nós pudéssemos proteger o nosso coração dos males desse mundo. É o sábio Salomão em Provérbios, no capítulo 4, que ele chama a nossa atenção e ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então guarde o seu coração, não deixe, eu estou falando de mente, porque coração nas escrituras é mente. Não deixe que a sua mente seja invadida pelo negativismo. Não deixe que a sua mente seja tomada por pensamentos de morte.
Não deixe que a sua mente seja tomada por sentimentos de derrota. Pense alto, pense grande, pense em Deus, pense na vitória que Cristo já adquiriu na cruz do Calvário para todos nós. O crente, ele não pertence a esse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós não devemos seguir o curso desse mundo, nós não devemos nos conformar com esse mundo. E aí o apóstolo Pedro, que vai chamar a atenção de todos nós, ele diz: olha, não tomem a forma desse mundo. Esse mundo tem a sua maneira de pensar, sua maneira de ser, sua maneira de agir, mas vocês não devem agir como o mundo. Então mantenham-se afastados, mantenham-se distantes de tudo isso. Tenham pernas espirituais longas, a fim de que proteja esses órgãos vitais da fé cristã. Em terceiro lugar, o camelo tem patas grandes e macias. Interessante, um animal daquele tamanho, um animal grande, ele tem patas grandes e macias. Isso porque o camelo, ele acumula água nas patas. Acumulando água nas patas, o camelo amortece o seu pisar. O camelo, ele tem um caminhar leve. Quando o camelo caminha, ele não faz barulho. Algumas pessoas se assustam, porque de repente, quando se dão conta, o camelo está próximo a essa pessoa, porque não percebem ele caminhando. Dificilmente se ouve o caminhar de um camelo. Ele se aproxima da pessoa e a pessoa não ouve. Isso significa que eu e você temos o dever de passar por esse mundo de forma leve, de forma suave e silenciosa. A nossa vida como crente deve passar por essa terra sem prejudicar os outros, sem aterrorizar os nossos semelhantes. Nossas atitudes devem ser atitudes humildes, silenciosas, sem chamar muita atenção. O pastor Cícero, lá no seminário, um dia eu estava pregando lá na sala de aula, e eu contei uma ilustração de que um pregador, ele mandou apagar as luzes da igreja, e quando estavam as luzes todas apagadas, acenderam apenas uma luz no palco, e ele desceu, baixado por um guindaste, com uma veste branca, as suas mãos com glitter, aquela luz em cima dele, e ele olhou para o povo e disse assim: não olhem para mim, olhem para Jesus. Agora como, irmão? Como as pessoas vão olhar para Jesus se ele é o centro das atenções no palco? Esse homem esqueceu o que disse João Batista. João Batista disse: é importante que eu diminua, ou até que eu desapareça. Para quê? Para que Cristo apareça. O centro das atenções na igreja não deve ser nós, não deve ser as nossas roupas, não deve ser até os cânticos que cantamos, mas deve ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje tudo que se faz no culto se faz para agradar o homem. Uns querem um culto mais movimentado, outros querem um culto mais organizado, outros querem um culto mais sério, outros querem um culto mais santo, mais espiritualista. Irmãos, nós estamos aqui para agradar a Deus, não é para agradar a nós mesmos. Então, esse caminhar silencioso do camelo exige de nós atitudes humildes e silenciosas, sem chamar atenção. Nós temos que ter um viver suave, leve nesse mundo, andar como camelo. Em quarto lugar, o camelo possui um estômago enorme. Esse estômago do camelo, ele é grande, ele é dividido em 4 câmaras. Nessas câmaras armazena-se grande quantidade de água, e num determinado ponto dessa câmara, a água ela é transformada em gordura. Essa gordura gera energia para que o camelo consiga ficar um longo tempo sem se alimentar e sem beber água. Qual a lição para nós? Que nós devemos beber bastante água da vida, que é Jesus. Nós devemos estar cheios do nosso Mestre. Nós devemos estar cheios desta água, que é a sua palavra, que nos lava, que nos purifica, que nos alimenta. Nós devemos beber da sua palavra, para que em tempos difíceis e em momentos de angústia, nós estejamos preparados para enfrentar os desertos.
Esse livro ele tem uma importância fundamental na vida de todos nós. Se a nossa mente estiver cheia da palavra de Deus, nós vamos saber como agir em toda e qualquer situação. Nós não vamos ser abalados facilmente. Então, precisamos pensar nisso, beber dessa água. E um dia Jesus disse para uma mulher, aquela samaritana: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. E essa água que eu te der vai ser uma fonte a jorrar para a tua vida. Ela vai brotar naturalmente. Você vai ter alegria mesmo no meio da dificuldade. Você vai cultuar e vai louvar mesmo diante da adversidade. Você vai ter uma vida diferente de outras pessoas. Em quinto lugar, o camelo ele tem uma cabeça pequena e um longo pescoço, olhos atentos. Cabeça pequena significa também humildade. Nós não podemos pensar de nós mesmos além do que convém. O apóstolo Paulo disse: olha, é necessário, de que você não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. E mais, pensando com moderação, nós não seremos nem presunçosos e nem orgulhosos. Nós não vamos jamais pensar que somos iguais a Deus, mas nós vamos entender o nosso lugar, que Ele é o Senhor, nós somos seus servos. Ele é o Criador, nós somos suas criaturas. Ele determina e nós esperamos receber a dádiva das mãos dele. É necessário entender que alguns têm de fato uma vida melhor, mas mesmo aqueles que sofrem, eles não estão fora da intercessão, da oração, do cuidado do sumo sacerdote. Nós precisamos ter esse estado de humildade. O problema é que nós queremos sempre o melhor da vida aqui. Nós queremos os benefícios do céu aqui na terra, mas não se esqueçam de que o melhor está por vir. Jesus disse: olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Essa vida aqui ela é passageira, passa rápido, termina logo. E ao partir, se você for verdadeiramente um salvo em Jesus Cristo, você vai estar nos braços dele, gozando dos benefícios do céu. Então, nós não podemos pôr um peso nos outros. Pescoço grande significa que ele chega fácil em determinado lugar e se move com facilidade. Por quê? Porque a cabeça é pequena, não pesa. Irmãos, lembre-se disso. Nós não podemos botar um fardo pesado nos nossos cônjuges, na nossa esposa, nos nossos filhos, A esposa não deve botar um fardo pesado demais no marido, senão fica difícil de carregar. Os filhos não devem colocar um fardo pesado nos pais, senão fica difícil de caminhar na vida dois. E é isso que esse animal nos ensina. Cabeça pequena, não pesa. Mas o camelo também tem olhos atentos. O camelo, diria, é aquele que vê as coisas à distância. E uma última coisa: o camelo tem cílios grandes. E parece que eu estou vivendo a geração do camelo. Vocês já prestaram atenção que as mulheres não estão mais satisfeitas com os cílios que receberam de Deus? E elas colocam um negócio tão grande às vezes, Eu chego no supermercado, a mulher de óculos não consegue piscar, porque o cílio está lambendo as lentes dos óculos. Botam um negócio, Mas hoje eu entendo. Quando eu olho para o camelo agora, eu entendo. Por que o camelo tem cílios grandes, querido? Porque no deserto eles são atacados constantemente por tempestades de areia. E esses cílios grandes, eles protegem os olhos do camelo das tempestades de areia, para que ele não perca o caminho, para que ele não perca a direção, para que ele não venha perder o rumo. Como os camelos, nós também precisamos ter cílios espirituais capazes de proteger a nossa visão, para nós não perdermos o rumo da nossa vida, da nossa história, para nós não perdermos o nosso ponto de referência, que é Cristo. O apóstolo Paulo disse: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Observem
que os homens têm o hábito de olhar para as dificuldades, olhar para o que é difícil, olhar para a adversidade. Vocês lembram de Pedro andando sobre as águas? Enquanto ele está olhando para Jesus, está tudo normal, está tudo tranquilo. E de repente Pedro tira os olhos do mestre. E quando Pedro tira os olhos do mestre, ele começa a olhar para o tamanho das ondas. Ele começa a olhar para a força do vento. Ele começa a olhar para a tempestade que caía. Esses ventos que nos empurram para trás e tentam impedir a nossa caminhada. Essas ondas que tentam nos sugar e impedir que continuemos na vida. E quando Pedro tira os olhos do mestre, de repente ele começa a naufragar. E ele pede socorro. Então que Deus nos dê cílios espirituais grandes, para nós não tirarmos os olhos do mestre, para não olharmos nas dificuldades, para não olharmos nas tempestades da vida, mas que os nossos olhos espirituais estejam sempre protegidos, para nós não perdermos o rumo e não perdermos a direção. Irmãos, que Deus nos abençoe, que esta singela reflexão da letra Gimel, a terceira letra do hebraico, a letra do camelo, ela faça a diferença nas nossas vidas, que saibamos caminhar nesse mundo como caminham os camelos, longas pernas para manter o nosso corpo como templo do Espírito Santo, longe dos ataques, longe dos prazeres pecaminosos desse mundo, longe da nossa carne, patas grandes que armazenam água para caminhar leve, para ter uma vida suave, como o fardo que Jesus colocou nos ombros dos seus servos. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi esse o fardo que ele colocou sobre todos nós. Estômago grande para caber uma Bíblia inteira, para gerar energia que vai nos dar o encher do Espírito Santo, que vai nos dar a vitória, para nós enfrentarmos as enfermidades, as adversidades desse mundo com uma energia que contagia os outros, que fazem com que as pessoas percebam que vale a pena seguir a Cristo. Um dia nós fomos desafiados, eu e a dona Orlene, a visitar uma senhora. O nome dela era Dierdre. Essa senhora, ela estava nos últimos dias da sua vida, ela estava em estado terminal, ela estava com CA, né? Ela estava com câncer. E nós fomos lá visitar aquela mulher, e como ela já estava em estado terminal, eu fui recomendado a não entrar, porque ela já nem roupa usava mais, e a Orlene entrou. E no caminho nós íamos conversando o que nós íamos falar para ela, que tipo de mensagem levaríamos, o que falaríamos. E a dona Orlene diz que quando ela entrou, quem recebeu a mensagem foi ela, porque ela encontrou uma mulher consciente de onde veio, quem era o Deus a quem ela estava servindo e para onde ela estava indo depois da sua morte. Então, queridos, Deus nos dê assim um estômago grande para caber uma Bíblia inteira, para que a palavra de Deus habite ricamente em nós, para que o abrir da nossa boca estimule os outros a viverem bem. Por último, que possamos caminhar levando as cargas uns dos outros, com o nosso coração cheio de Deus, trazendo provisões de Deus para a vida de todos os irmãos. Foi gratificante hoje ver a irmã Euridice vir aqui e agradecer as provisões que os irmãos mandaram a ela, o sustento que os irmãos deram a ela, as orações que os irmãos dispensaram a ela e, sobretudo, o amor que essa igreja dedicou a ela. Isso é ser cristão. Isso é levar as cargas uns dos outros. Isso é ter provisão para a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe.